Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.
Olá, estamos aqui para mais uma aula nossa de seitas e heresias. E você vê que nós estamos trabalhando aqui com grupos distintos, né? Então, nós vimos aí Mormons, nós vimos Testemunhas de Jeová, nós vimos kardecistas, nós vimos aí, inclusive, outros grupos, né, que são ali interessante de nós estarmos conhecendo, trabalhando, né? Por que eu escolhi dentre tantos grupos, eu escolhi o catolicismo romano. Ele não é uma seita como é um Testemunho de Jeová, um Mórmon, um Adventista, mas ele é um segmento do cristianismo, mas um segmento que nós temos que admitir, onde uma corrupção, seja teológica, seja uma corrupção prática, da religião prática, ela ocorreu, uma verdadeira paganização. Nós estamos hoje em uma época em que você tem até o caso de cristãos evangélicos voltando para o catolicismo, ou se aderindo ao catolicismo. Eu confesso que eu considero isso assim um retrocesso muito grande. Por quê? Porque nós vamos ver aqui, não vai dar nem para ver tudo a respeito do catolicismo, nós vamos ver algumas coisas, né? Eu separei aqui 12 pontos que a gente olha para o catolicismo e ele está completamente fora daquilo que as escrituras sagradas elas dizem, elas falam. Então, não são em pontos, digamos, periféricos, são pontos que são centrais para a fé cristã, para a vivência da fé cristã. Então, eu quero que você caminhe comigo aqui, conhecendo esses pontos. Eu posso falar por mim, eu fui praticante do catolicismo, em um certo sentido, tá? Vou até aqui comentar. Minha mãe é do Nordeste, então minha mãe sempre foi muito católica, mas a minha mãe era uma católica que lia as escrituras, mas ela era católica praticante, nós íamos na missa todas as semanas, eu lembro disso, todos os domingos nós estávamos lá. E em algum momento minha mãe, ela lia a Bíblia e ela foi para uma igreja onde o padre falava algumas coisas diferentes, condenava mais escultura, não focava em Maria. Então eu fui criado num catolicismo, não tinha imagem, não tinham essas coisas. Mas ao longo do tempo minha mãe foi ouvindo a palavra, se voltou para a palavra, e depois nós já tínhamos nesse momento se desligado da igreja católica, então nos tornamos evangélicos. Então, eu só quero compartilhar isso aqui com você, porque você veja só, há 100 anos atrás, 95%, no mínimo, da população brasileira era católica. O número de evangélicos era 2%, 1%. O que mudou nesses 100 anos? Nesses 100 anos, os evangélicos pregaram o evangelho. E, inclusive, muitos deles foram preparados para falar com os católicos. Havia um preparo, havia um treinamento para você mostrar pela Bíblia que aquelas crenças, elas não eram crenças válidas, não eram crenças bíblicas. E isso tudo foi servindo de base para que a palavra de Deus crescesse, o evangelho crescesse, e hoje nós sabemos que, na prática, o número de evangélicos é muito maior do que os católicos, mesmo que não seja no censo, né? Nós sabemos disso. Em alguns lugares, até no censo já é maior, né? Então, não estou dizendo isso também para que nós venhamos a ser agressivos contra os católicos romanos. Não, eu falo isso para que a gente venha amá-los, venha respeitá-los. Muitos deles são muito sinceros, são muito devotos, nenhum deles está lá cometendo nada errado, né? Ao contrário, eles querem acertar, mas vamos sempre relembrar aqui Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem parecem corretos, parecem direito, mas no fim são caminhos de morte. Então, o meu convite aqui para você é para que você conheça esses pontos, principalmente esses pontos básicos, né? Para que você possa se tornar um instrumento, levar o evangelho para alguma pessoa que seja católica. Você vai lembrar, acho que foi na segunda aula, eu falei até do meu livro, né, Uma Seara Quase Esquecida, que ele tem essa finalidade, a nos ajudar a levar o evangelho para essas pessoas que têm aí as suas crenças, né? Então vamos lá, eu quero começar, puxa aqui, tá aqui, ó. Tá? Nós vamos lá. E eu vou começar com 12 erros do catolicismo romano, então não trabalhar esses 12. Não estou dizendo que são só 12, tá? Na verdade, você tem, assim, inúmeros pontos em que há uma divergência grave, não vou dizer entre nós, evangélicos, e a Igreja Católica. Eu vou dizer entre a Bíblia e a Igreja Católica. Então, nós precisamos trabalhar
dentro disso. Lembra bem, gente, que uma das coisas que nós vimos na primeira aula é aquele fator de que para nós só a Bíblia é a palavra de Deus. Para a Igreja Católica não é só a Bíblia, existe a tradição da Igreja que teria o mesmo valor. Então isso acaba fazendo com que muitas coisas sejam distintas. Para nós, a Bíblia é suficiente. Para eles, a Bíblia precisa ser complementada e, às vezes, até suplantada pela tradição. Mas vamos lá. Grandeza, a Igreja Católica tem. Antiguidade, ela tem. Tem erudição, tem beleza, tem quantidade, tem sucesso. O catolicismo apresenta todos esses ingredientes como religião. Isso a torna respeitada e a opinião dos seus representantes tem grande peso diante do público. Sem ser a religião oficial do Estado, a Igreja Católica é a religião oficial do Estado. Sem ser a Igreja verdadeira, ela é aceita pela população como a Igreja verdadeira e ela defende ser a única verdadeira. Mas, uma vez que o seu fundamento, ao menos em teoria, são as Escrituras Sagradas, nada nos impede de quê? De compará-la. Então, podemos ver a dicotomia, ou seja, a divisão que existe entre teoria e prática. Muitos dos seus ensinos chocam-se com os da Bíblia, numa clara manifestação de apostasia. Não importa o que se diga, a verdade de Deus continua firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e aqueles que professam o nome do Senhor, que se apartem da iniquidade. Então vamos andar e vamos conhecer um pouquinho mais aí. Bom, gente, olha, houve a Reforma Protestante em 1517, que foi uma chamada para um retorno às Escrituras. Em 1545, começa o chamado Concílio de Trento, ou o Concílio da Contra-Reforma, onde a Igreja Católica procurou combater a Reforma Protestante. O que eu digo? De que naquela época, a Igreja Católica poderia ter olhado para certos aspectos do seu culto, da sua adoração, da sua liturgia e corrigido. Mas ela não fez isso. Ao contrário, o que ela fez? Ela ainda mais fundamentou, ela ainda mais insistiu, ela ainda mais fortaleceu as crenças que ela tinha. E aí, querendo justificar. Então, é óbvio que para todas esses 12 pontos que eu vou pôr aqui, a Igreja Católica ela busca explicações, ela vai oferecer argumentos, ela vai querer trazer, fazer a sua defesa dali. Mas, por mais que muita gente aceite aquilo como normal, não há nada de normal nessas coisas. Por que eu começo aqui com veneração de imagens? Olha, eu falo isso aqui com lágrimas nos olhos. O que diz? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não é amarás a Deus sobre todas as coisas, é o resumo dos mandamentos que Jesus deu. O primeiro mandamento da lei de Deus é: não farás para ti imagem de escultura, de criatura nenhuma que há em cima nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam a minha palavra. Então, isso aqui é o básico. É o básico. Êxodo 20 é o básico ali para você saber isso aqui que o senhor fala. Então, como é que consegue chegar nesse ponto de defender isso? Em hipótese nenhuma, mas nenhuma. Então, eles inventam que é só uma lembrança, que eu só estou venerando. Não, gente, pessoas se curvam diante dessas imagens, pessoas dão oferendas para essas imagens, pessoas se abraçam a essas imagens, pessoas realmente adoram essas imagens, não importa o nome que você dê, está ali. Então, infelizmente, é algo que a gente vê. Mas eu quero só aqui, o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus são claros contra a idolatria. Isso é adoração de imagens. A Bíblia toda é repleta de advertências e descrições contra o culto à imagem de escultura. Está aí Salmo 115, Isaías 44, Isaías 45, 20, Isaías 48, 5. Mesmo o Novo Testamento
não deixa de condenar a idolatria e a sua vaidade diante do verdadeiro culto a Deus. Só aqui, né, citando a passagem a passagem do Novo Testamento, aí, 1 João 5,21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Até eu quero chamar a atenção aqui, porque às vezes as pessoas hoje falam assim, os evangélicos, né? Falam assim, mas a gente tem que ver que no meio evangélico tem também idolatria. Desculpa, eu não vejo no meio evangélico ninguém fazer uma imagem de escultura e acender uma vela no pé dessa imagem. Mas é outros tipos de idolatria. Tá bom, mas no catolicismo, além desses outros tipos, tem esse também. Tem esse também. Qual a diferença de um hinduísmo que tem um monte de imagem de escultura e o catolicismo? Só muda o tipo de imagem. Mas Deus condena isso. Então, não, isso aqui é muito grave, gente. Isso aqui é idolatria. É idolatria. Dê o nome que se quiser. Então, nós temos, tem vários versículos aí para você usar, para você comentar com o pessoal católico, mostrar para eles, tá? Você mostra com amor, ganha a confiança da pessoa, mas é importante eles entenderem. Isso aqui é as razões pelas quais nós não temos como eu conheci gente que, sei lá, tem uma amizade comigo, de repente ele se torna católico por causa de uma palavra ou outra lá. Eu fico triste com isso, que as pessoas acabam se perdendo tão facilmente. Mas está aqui, ó. É claro que o catolicismo busca se defender de vários modos, dizendo que essas imagens não são para adoração, mas só para lembrança, e que Deus também mandou fazer imagens de anjos em ouro para colocar no propiciatório. Mas essas sutilezas teológicas não significam nada diante da grosseira idolatria praticada por católicos do mundo todo, que não usam as imagens para lembrança nem por ornamento, mas as cultuam como se elas fossem um Deus. É só olhar ao redor, nós vamos ver isso. Eu até lembro assim, um caso, né, de um debate que eu vi num canal de TV, e alguns católicos estavam lá e falaram assim, não, a gente não aprova esse culto ao redor de imagens. Ué, vai lá então e fala isso no púlpito, fala que você não aprova. Então, assim, dizer que ele dá razões teológicas, não é bem assim, não funciona, gente. As pessoas estão se voltando para a idolatria. Elas carregam coisas nas suas costas, elas carregam imagens, esculturas moldadas pelas mãos dos homens. E quando você lê todos os versículos que eu passei, nada mais são do que isso. Então, isso aqui é o primeiro dos problemas, eu acho muito sério. Não acho nem que é um problema secundário, eu acho que é um problema muito sério, as imagens de escultura dentro do catolicismo. Como eu disse para vocês, minha mãe frequentou a igreja católica que o padre mandou tirar. Aí, quando entrou um outro padre, mandou colocar de novo. Então, esse tipo de culto está errado, se tem, está errado. E você não vê, fala assim, você não vê dentro do catolicismo se pregando contra isso. Né? Eles falam que não aprova, mas está prático. Quando não incentiva também, né? Mas vamos lá, segundo ponto aqui, gente, que também é muito difícil, que é a veneração a Maria. É óbvio, gente, que nós amamos Maria, que Maria é uma mulher especial. Vamos falar assim, é óbvio que a gente tem por ela uma consideração, e não tem nenhum problema você falar de Maria, você pregar sobre Maria, mas aquilo que eles falam a respeito de Maria assim, é um absurdo. Eu tenho... Primeiro, quero chamar a atenção que, recentemente, Maria foi retirada como intercessora, né? Dizem que o atual Papa diz que ela não é intercessora. E isso causou um rebuliço, gente, porque a vida inteira ela foi a rainha dos apóstolos, ela foi a rainha dos profetas, ela foi intercessora, né? Co-intercessora, co-redentora. Já teve dentro da Igreja Católica um movimento para colocar ela como a quarta pessoa da Trindade. Então, isso assim, é uma coisa bem séria a respeito de uma pessoa. Maria era uma mulher comum, uma mulher santa, uma mulher temente a Deus, uma mulher que foi um instrumento de Deus, foi o canal através da qual o Salvador veio para a nossa vida, mas nisso ela se tornar como uma semideusa, com pessoas dirigindo a adoração, invocando o nome dela, confiando nela, não terás outros deuses diante de mim. Se você está confiando em alguém além de Deus para fazer milagre na sua vida, ele é Deus. Ele é Deus. Então, isso aqui é muito importante, essa questão do culto a Maria, para a gente passar para os católicos, mostrar que isso não está de acordo com a palavra
de Deus, né? Eu tenho uma matéria no meu site, Missão Antenas, que chama-se, se eu não me engano, Adoração à Deusa. Porque está lá, gente, é uma adoração a Deus, não tem outra forma de você relacionar, né? Dê uma olhadinha lá e você vai ver. Agora aqui, ó, é terrível imaginar que uma idolatria tão grosseira, baseada no antigo culto a deusas, possa ter entrado no cristianismo. Através de Maria, o culto a Diana e a outras deusas tem se perpetuado na história quando deveria ter sido extinto com a divulgação da palavra de Deus. A mariolatria, ou seja, adoração e culto a Maria, é um dos maiores sistemas religiosos do mundo. Muitas religiões não possuem o número de adoradores que existem neste culto, que tem proporções universais. Então, o culto a Maria, você sabe que se fala, né, que isso quem fala, inclusive, dentro do próprio catolicismo, que os jesuítas eles eram muito devotos de Maria, e que, inclusive, dentro do catolicismo se falava que o culto dos jesuítas não era cristianismo, era marianismo. E você pode olhar, no Brasil tem a Aparecida, no México tem a Guadalupe, aí você tem a Pachamama, que é uma mistura também idólatra aqui em toda a América hispânica, você tem, e você vai, Lourdes, aí você vai ter Fátima, aí você vai ter, como é que é? Nossa Senhora da Estrela da Manhã, acho que é isso, no Japão. Então, de todo jeito, você arruma um jeito. E, gente, está roubando o lugar que pertence ao Senhor. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um único Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mais nenhum, tá? Mas vamos lá. Tá aqui algumas coisas para você ter. É incompreensível querer atribuir tanto prestígio à mãe de Jesus, quando nem mesmo ele agiu assim. Ele não a chamava de mãe, mas de mulher. Está aqui, ó, João 4, 4, 19, 24. Em que a definiram como sua mãe, ele fez questão de mostrar aos seus familiares, que são seus... Os que a definiram como sua mãe, ele fez questão de mostrar que seus familiares são seus seguidores. Né? Eis aqui minha mãe, meu irmão e irmãs, né? Quem obedece. Ali eu acho que é João 2,4, tá? E 19, 26. Não é João 4,4, não. Quando quiserem atribuir alguma honra, quando quiseram atribuir alguma honra a Maria, pelo fato de ter dado a luz a ele, fez questão de mostrar que a maior honra é obedecer a Deus. Então, Lucas 11, 27, 28, alguém gritou, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios nos quais mamaste. E aí ele fala, bem-aventurado aquele que ama e guarda a palavra do Senhor. Então, você vê que ele já estava prevenindo sobre isso, tá? Eu quero só fazer mais uma colocação aqui. Veja só, a gente ora a Deus e adora a Deus em qualquer lugar do mundo, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então nós oramos a Ele, pedimos coisas, Ele pode nos ouvir, porque Ele está em todo lugar, ele sabe o nosso coração, porque Ele é onisciente, e Ele pode nos responder, porque Ele é onipotente. Deus pode fazer isso por causa da sua natureza. Qualquer ser humano, ou até mesmo anjo, não pode fazer isso. Por quê? Porque os anjos eles não são oniscientes, onipresentes, onipotentes. Então, para que se responda oração, para que se possa ouvir orações, há uma certa característica que torna só Deus capaz de ouvir e responder orações. Maria era Deus? Não, então ela não tem. Então, isso é uma coisa sem verdadeiro valor diante de Deus. Mas vamos lá. Aí você, além desse culto, né, você tem a veneração dos santos. E aí eu queria também te chamar a atenção aqui, você sabe que os católicos eles dizem assim, que existe 3 tipos de culto, dulia, hiperdulia e latria. Que dulia você dá aos santos, hiperdulia a Maria e latria só a Deus. Gente, qual a diferença disso? Se eu canto, se eu invoco, se eu exalto aquela pessoa, você acha que alguma sutileza teológica de idolia, hiperdulia e latria vai fazer diferença? A adoração, gente, é algo que você está colocando seu coração em direção a uma pessoa. Opa, se Maria não é onisciente, onipresente e onipotente, se os santos não são, com quem que essas pessoas estão falando? Se os santos morrerem, você está falando com eles, com quem que você está falando?
Os santos substituíram os deuses e os semideuses pagãos em suas funções. Foram conferidos poderes especiais dentro de certas áreas, como ajudar os endividados, proteger os motoristas, arrumar casamentos, etc. Mesmo que a Igreja Católica oficialmente diga que não aprova esse tipo de coisa, na prática o incentiva. Os homens que verdadeiramente foram santos geralmente recusaram esse tipo de adoração quando vivos, quanto mais que fossem cultuados quando mortos. Está aí Atos 10, havendo tanto Pedro no capítulo 10 de Atos, como tanto Pedro no capítulo 10 de Atos, quanto Paulo e Barnabé no capítulo 14, rejeitaram esse tipo de adoração. E aí eu tenho aqui que repetir essa palavra aqui, né? De 1 Timóteo 2,5. Porque há um só mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, não tem como você ter essas pessoas para proteger. Tudo isso é idolatria básica. São os deuses ou semideuses romanos e gregos trazidos para dentro do cristianismo, é o culto a Deus, que era comum na história, trazido para dentro do cristianismo, mas não é cristianismo. Então, só esses 3 pontos aqui iniciais, culto às imagens, culto a Maria e culto aos santos, isso já torna a coisa altamente distorcida. E eu falo isso assim com dor no coração, que a gente possa realmente orar para que o Senhor abra os olhos dessas pessoas. Talvez alguns dos que estão me ouvindo aqui já foram católicos um dia, né? Mas é uma coisa muito clara na Bíblia, que você não pode adorar ninguém a não ser o Senhor, né? Esse é o fato. Mas vamos lá. Próximo ponto que nós vamos entrar aqui, 4º ponto, que é a oração pelos mortos. Você sabe que alguém já disse que o catolicismo, no final da Idade Média, que ele nada mais era do que um culto dos vivos a favor dos mortos. Que tudo que você fazia era com a intenção de você adorar os mortos. Né? Não tem outra palavra, né? Adorar os mortos, ou prestar serviço aos mortos. Você sabe que a missa, não tem negócio de missa 7º dia, missa do 1 ano, e aí vai. Então, essas missas, gente, para o catolicismo romano, o católico não sabe, porque eu participei, eu fiz primeira comunhão, participei de tudo aquilo lá, e eu não tinha a mínima ideia disso. Mas a missa ela é feita a favor das pessoas que estão no purgatório. Quando se fala isso, né? Quando a fala isso é a favor de fulano de tal, ciclano de tal, lê o nome dele aí, a missa é com a intenção de tirar a pessoa que está lá no purgatório para trazer ela para o céu, ou para diminuir o tempo dela lá no purgatório. Gente, biblicamente não existe oração pelos mortos. Não se ora pelos mortos. O perdão, a salvação é enquanto a pessoa está viva. Dá uma olhada aqui, ó. Para agradar o povo, o catolicismo estabeleceu, como outras falsas religiões, a possibilidade de alguém mudar seu estado após a morte. Através de missas e outras cerimônias, a condição da alma de alguém já condenado pode mudar através da oração. Essa ideia é antibíblica. Então, vamos lá aqui, algumas coisas. Primeiro, a Bíblia fala que os mortos não têm parte alguma do que acontece debaixo do sol. Esse versículo que nós usamos quando nós falamos do kardecismo, né? Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Depois da morte, já segue o julgamento. Então, não tem como mudar isso. E aqui, ó, Mateus 9, 6. O poder de Jesus em perdoar pecados é sobre a terra e não depois. Então ele perdoa o paralítico, e aí ele fala, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar os pecados. Aí ele pega e fala. E aí nós temos aqui, segundo a narrativa do Rico e do Lázaro, é impossível uma mudança de estado que cada um se encontra após a morte. Nós vamos ler Lucas 15, do 16 ao 31. Então, não é possível mudar essas condições. Você vê assim, gente, que você vai olhar a Bíblia inteira e não existe isso de que você pode tirar alguma pessoa, você tem que orar pelos mortos, a favor dos mortos. Isso não existe. Por isso que a Bíblia fala, eis hoje o tempo aceitável, eis agora o momento da salvação, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Porque é agora, a salvação é agora. A decisão por Cristo é agora. Não existe essa coisa de oração pelos mortos.
Gente, isso é um negócio tão doloroso de ver pessoas prejudicando sua vida, porque está invocando mortos ali, adorando mortos. É a verdadeira adoração a mortos. Esse é um problema muito sério. Quinto, a questão do purgatório, que a gente mencionou aqui, né? Você mencionou aqui, purgatório, né? Nem a palavra, nem a ideia deste lugar existe nas Escrituras. Ele seria um estado intermediário entre o céu e o inferno, tanto intermediário no nível de sofrimento quanto de tempo. Em todos os lugares onde a salvação é mencionada, só é descrito dois estados, ou a bem-aventurança ou o sofrimento eterno. Então não tem nenhum lugar das Escrituras esse caminho do meio aí. Não é como Jesus diz, né? É entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que encontram. Estreita é a porta, e estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Então, ponto, são dois caminhos, vida e morte, céu e inferno. Estes irão para o castigo eterno, mas aqueles para a vida eterna. Não tem esse meio termo. Então, o purgatório seria isso, a pessoa morreu, ela não vai para o inferno, porque ela não é pagã, mas ela também não pode ir para o céu direto, porque ela tem imperfeições. Onde está isso na Bíblia? E aí você fica um tempo no purgatório como se fosse uma forma de apagar os pecados. Isso não tem nenhum fundamento nas Escrituras. As passagens utilizadas para tentar justificar essa doutrina bíblica, como 1 Coríntios 3, elas não têm nenhum fundamento. Por exemplo, nada mais fazem do que atestar que ela não tem fundamento. O fogo aqui não é para a pessoa, mas para suas obras. E mesmo os que dizem, sabem que ele não diz nada sobre o purgatório. Trata-se de uma invenção e não de uma interpretação bíblica. Qualquer pessoa que conhece a Bíblia sabe. Não é que a palavra não existe, a ideia não existe. E eles sabem. Aí eles citam lá em 1 Coríntios 3, onde fala assim que as obras de cada um serão provadas pelo fogo. Que se as obras de alguém se queimar, vai ser salvo todavia como pelo fogo. Mas aqui não fala nada que ele vai ficar um tempo sofrendo para poder ser salvo, não, apenas que ele não vai ter galardão, né? Só isso, mas tem recompensa. Então, a gente olhar e entender biblicamente o que Deus quer trazer para a nossa vida. Em nenhum lugar das Escrituras você vai encontrar espaço, ideia, conceito do purgatório que alguém possa carregar. É uma mera invenção humana, né? Uma mera invenção humana que, infelizmente, tem consequências muito ruins, e essa consequência é de tirar as pessoas do verdadeiro caminho da salvação, né? Mas vamos lá. Sexto agora aqui, então, sexto. Nós vamos falar sobre a tradição. E como eu disse, gente, tem alguns pontos que eles vão mudar tudo, né? Então, por exemplo, né? Vamos, por exemplo, pegar qualquer grupo. O Mormon. Ele fala assim, eu creio na Bíblia. Aí quando ele fala assim, não, mas eu creio no livro Mormon também. Pronto, já mudou tudo. Porque aí você já tem um outro padrão para seguir. Você está em uma outra direção. Aí o espírita kardecista, ele usa a Bíblia. Mas a hora que ele fala, não, eu sigo o que os espíritos falaram para o Allan Kardec, então você não segue mais a Bíblia. A Igreja Católica, o que aconteceu, gente? Quando a reforma ela era um chamado para a Bíblia. Então, quando o protestante fala assim, vem cá, vocês festejam a festa de Assunção de Maria, que dizem que Maria subiu aos céus no dia de Pentecostes. Aí você pergunta assim, onde é que está isso na Bíblia? Aí ele fala, não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja. E aí pronto, é aí onde tudo bagunçou. Por quê? Porque essas pessoas já não estão fundamentadas na revelação de Deus, mas elas estão fundamentadas em erros humanos, e ao invés dela corrigir a tradição errada pela Bíblia, ela quer corrigir a Bíblia pela tradição errada. E aí é onde a coisa fica bastante séria. Então vamos lá. Com tradição, a Igreja Católica se refere aos seus ensinos que não constam na Bíblia, mas que, segundo eles, devem ser praticados porque fazem parte da tradição da Igreja e devem ser reverenciados com a mesma devoção que a Bíblia. Este posicionamento foi adotado no Concílio de Trento
que era o Concílio da Contra-Reforma. Esta foi uma maneira de responder aos protestantes que indagavam pela origem de certas práticas católicas que não eram apoiadas pelas Escrituras. Deu para você entender? Essa aqui era essa questão. Daqui a pouco já não era a Bíblia o fundamento do que eu creio e faço. Tinha muita coisa dentro do catolicismo, aliás, tem muita coisa dentro do catolicismo, que é um resultado da tradição. Ele fala assim, não, toda igreja tem as suas tradições. É verdade. Tradição é aquilo que te ajuda a você não querer mudar tudo toda hora. Agora, quando uma tradição ela é antibíblica, opa, aí a coisa fica complicada. Quando uma coisa tão séria, que é a adoração, que é a vida de Maria, por exemplo, ela subiu aos céus no dia de Pentecostes, isso não está na Bíblia. Vocês fazem uma festa baseada em algo que não está na Bíblia, alegando que está na tradição. Então, isso é muito sério. Mas vamos lá aqui, ó. Mas o próprio Jesus já havia condenado os fariseus pelo mesmo motivo de anular a palavra de Deus por causa de tradições humanas. Então, está aqui, ó, Marcos capítulo 7, versículo 1 a 13. Seguir essas tradições não é obediência a Deus, mas mera servidão ao homem. Se a tradição tem o mesmo valor das Escrituras, então toda sorte de erros e desvios doutrinários podem ser sacralizados. Foi o que aconteceu nesse momento. Quando, em 1545, o Concílio de Trento ele santifica a tradição, ele está dizendo o seguinte: tudo que nós estávamos fazendo de errado até agora, ao invés de nós corrigirmos à luz da palavra de Deus, nós vamos fazer o contrário disso. Nós vamos sacralizar, nós vamos santificar, nós vamos proteger esses erros, porque ele faz parte da nossa tradição. Então, se na nossa tradição a gente, sei lá, acredita que os mortos são beneficiados pela missa, então vamos continuar fazendo isso e está tudo bem. O que você tem aqui? Você tem um erro da tradição sendo santificado, um desvio da palavra de Deus, uma transgressão à palavra de Deus sendo santificada aqui. Deu para entender a gravidade do assunto com o qual se lida aqui? Então, a tradição, até preste atenção aqui, né? Jesus fala assim ali, tanto em Marcos 7, como em Mateus 15, né? Ele fala assim, anulais a palavra de Deus pela vossa tradição. Então, o que ele está falando é o mesmo que a gente pode dizer para o católico. Porque quando o católico ele justifica certas práticas contrárias à Bíblia, ou práticas e crenças que não estão na Bíblia por causa da tradição, nós podemos dizer a mesma coisa que Jesus falou para ele. Vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição. Então, uma boa parte digamos assim, do que tem errado dentro do catolicismo é por causa dessa doutrina da tradição igual escritura. Isso foi suficiente para estragar. Não é para estragar, porque o catolicismo, na verdade, já estava estragado, né? Lá na Reforma. Mas serviu para evitar as mudanças necessárias, uma reforma teológica necessária, serviu para isso, e serviu também para justificar tudo aquilo que já vinha sendo feito errado durante muitos séculos, né? Muitos séculos. Então, a doutrina da tradição, ela não é uma coisa pequena, não. A doutrina da tradição, ela é algo muito sério e que, infelizmente, trouxe consequências imensas para o cristianismo de maneira geral. Mas vamos lá, outra coisa, celibato. Celibato, o que é? É não casar. Você sabe que todos os padres, eles não se casam. Para você poder ser padre, você tem que fazer o voto de castidade. Você não pode realmente casar. Mas o grande ponto que a gente faz é o seguinte, essa doutrina, ela é correta? Gente, eu até vou aqui puxar algo mais, uma passagem que a gente estudou muito aqui, e nós vamos ler, porque o negócio é sério. Mas aqui, ó, o celibato como instituição obrigatória a todos os ministros católicos é uma doutrina antibíblica e mesmo antinatural. Jesus, quando falou de alguns que se tornam eunuco por amor ao reino, disse que nem todos podem receber esta palavra,
Então ele fala, nem todos podem, não é para todo mundo. Paulo, lá em 1 Coríntios 7, 6, ele fala que é um dom que ele recebeu. Ele fala, cada um recebe o dom de um jeito, né? Outro de outro. Cada um vai receber isso. Então, isso é um fato gravíssimo. Mas eu falo muito, gente, de 1 Timóteo, capítulo 4, né? Mas eu queria ler essa passagem toda para você poder ver o quanto que o celibato é um erro sério, né? Um erro sério. Então, olha só aqui, ó, 1 Timóteo 4, 1 a 3. Eu só leio geralmente o 1, ou eu cito um, né, que a gente já vai decorando as palavras. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua consciência. Olha aqui, ó, versículo 3. Eles fazem o quê? Proibindo o casamento. Proibindo o casamento. Então, você veja que não é algo pequeno, é algo muito sério. A gente até diria assim, é muito claro que não há base nas escrituras para o celibato clerical, né? E que isso só é uma coisa que tem trazido aflição e escândalo dentro da Igreja Católica. Sempre foi. Ou quando os padres eram envolvidos com várias mulheres, ou alguma mulher, no final da hipocrisia, ou era fornicação mesmo, ou hoje com outras coisas até mais graves que você tem aí. Uma ocasião, eu estive na TV Cultura para um debate, tinha eu, um padre e um filósofo. O padre era o padre Juarez e o filósofo era o Pondé, né? O Luiz Felipe Pondé. E na ocasião lá, eu perguntei para o padre, você sabe que o celibato não está na Bíblia, e aí? E aí ele falou assim, olha, o celibato realmente não está na Bíblia, mas ele é um valor da igreja, então nós estamos estudando como preservá-lo e, ao mesmo tempo, evitar as suas consequências piores. Então, você veja só, ele admitiu isso. Então, entenda, a própria Igreja Católica sabe que o celibato ele não é bíblico, ele não é de Deus, né? E acaba sendo um prejuízo espiritual muito grande. O catolicismo, aí aqui é um ponto, gente, para você prestar atenção aqui, que eu já falei isso aqui. Talvez você esteja ouvindo barulho de chuva, que é forte aqui o barulho mesmo. Mas vamos lá. O catolicismo só não volta atrás em suas declarações, porque isto anularia a sua, veja bem aí entre aspas, né, infalibilidade. Todavia, ela está plenamente consciente dos males práticos que essa doutrina causou para si mesma ao longo dos anos, e que, na prática, ela não funciona de modo algum. Né? Então, é aquilo que eu falei, se não me engano, quando eu mencionei as testemunhas de Jeová. O que acontece? Eles sabem, se a Igreja Católica voltar atrás, vai dar prejuízo. Por quê? Porque a autoridade está nela. E diz assim, o protestantismo, gente, a igreja evangélica, ela não é perfeita. Ela comete, nessa nossa variedade, ela comete erros. Mas ela reconhece que a autoridade não está nela, está na palavra. Então, entenda isso. A Igreja Católica, o Testemunho de Jeová, não, a autoridade está na organização. Então, eles não podem voltar atrás em qualquer coisa, porque seria dizer que quando eles decidiram que os padres obrigatoriamente teriam que ser celibatários, eles estavam errados, e eles não querem de maneira nenhuma reconhecer o erro. Mas vamos lá. Oitavo ponto aqui para a gente entrar. Papado, o Papa. A ideia de Papa. Vamos lá. O papado é fruto de uma evolução histórica, onde o bispo de Roma foi progressivamente tomando o poder que pertencia aos Césares romanos. Depois criou-se a doutrina da sucessão apostólica e do primado de Pedro para justificá-lo, mas não existe qualquer vestígio do modelo de liderança exercido pelo Papa na igreja primitiva, conforme registro do Novo Testamento. Gente, não vemos nada dessa liderança de Pedro como o primeiro Papa, que manda em tudo, como você tem dentro da Igreja Católica. Lembra que o Pedro, inclusive, ele recebe uma bronca, lá em Gálatas 2, se não me engano, versículo 11, ele recebe uma bronca do apóstolo Paulo. Quando ele vai na casa do Cornélio, dirigido por Deus, foi dirigido por Deus ali, quando ele chega, capítulo 11, né,
de Atos, quando ele chega lá, os anciãos brigam com Pedro, dão uma bronca nele porque ele errou, ele não tinha nada de assumir liderança de nada. Quando você lê capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, onde ocorre o concílio de Jerusalém, o concílio de Jerusalém ocorre ali, o fato é que Pedro, ele não tem a liderança ali, quem tem a liderança ali é Tiago. Então, entenda bem, o que foi acontecendo ao longo da história? Em outra aula de história da igreja, normalmente eu explico toda essa transição, né? Mas o bispo, Roma era a principal cidade. Então, haviam grandes cidades no Império Romano, e os bispos dessas cidades grandes, tipo Alexandria, tipo Éfeso, Antioquia, até mesmo Jerusalém, pela origem histórica ali, os bispos dessas cidades, tinham destaque. Constantinopla também, né, tinha um destaque. Então, quando o Império Romano cai, em 476, os bispos permanecem, tá lá, os bispos permanecem no seu lugar, mas o imperador romano caiu. Então, é como se o bispo de Roma, que ele era igual ao bispo de Jerusalém, ou mesmo a autoridade do bispo de Éfeso, de Alexandria, de Constantinopla, e por diante, o bispo de Roma já vinha com um tempo antes, rogando para si uma posição maior, tipo o que ensinou George Orwell, né? Todos os bispos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Então o bispo de Roma disse, não, eu sou melhor do que todo mundo que sou bispo de Roma. E aí, como você não tinha o imperador romano ali, esse bispo de Roma vai ganhando cada vez mais importância, e aí depois que essa ideia estava ali plantada, aí vai se criar a farsa da sucessão apostólica. Não, nós somos uma sucessão que vem desde Pedro até agora. Mas isso, gente, é mera ficção histórica. Não há nada disso lá. Então, até depois aqui, ó, exceto pelo início da igreja, onde sua liderança foi espontânea, o Pedro nunca teve a palavra final dentro da totalidade da comunidade cristã. Está aí, ó, Atos 11, 2 e 3, 15, 6 a 29, Gálatas 2, 11 a 15. Então, ele não tinha a liderança, né? Não era ali ele estava na frente de todo mundo. Ele foi como os demais apóstolos, em lugares distantes, levar o evangelho e não exerceu o domínio sobre toda a igreja. Atos 12, 17 fala quando Pedro ele sai. Então, essa história de que Pedro fundou a igreja em Roma e que foi o primeiro bispo dessa igreja, seguido por São Lino, gente, isso aí é conto de carochinha disfarçado de história, tá? Não existe base nenhuma para isso. Não existe essa figura papal, não existe essa ideia de uma igreja gerida por alguém que é o substituto de Cristo e que manda em tudo e que é infalível, nada disso, nem Pedro se falou infalível, tá? Então, essa é uma coisa assim muito séria. Mas vamos lá, continuar aqui, ó. A liderança de Pedro provavelmente se restringiu aos convertidos dentro da comunidade judaica, não incluindo as igrejas gentias. Gente, ó aqui, em Gálatas 2, 7 a 9, Paulo ele fala, o Pedro vai ministrar aos gentios, aos judeus, que seriam os da circuncisão, e Paulo aos gentios. Então, ele não tinha uma gerência sobre toda a igreja, e sim sobre aqueles convertidos. Não há a mínima base bíblica para colocar a cidade de Roma como alguma supremacia sobre a comunidade cristã. A referência a Roma é negativa, onde é comparada ao trono da grande meretriz. Olha lá, Apocalipse 17, 9, 16 e 18. Lá fala que era o trono da grande meretriz, a cidade que reina sobre os reis da terra. Então, em nenhum lugar na Bíblia, Roma tem alguma preeminência espiritual, tá? E, por fim, aqui, quando Paulo faz seu discurso de despedida dos líderes da igreja de Éfeso, ele não confia a vida deles a algum tipo de corpo administrativo, a Pedro, a algum papado, não. O que ele fala? Aqui, Atos 20, 32, ele fala ali para os líderes, confio-vos a Deus e a palavra da sua graça, né? Que é poderoso para dar herança a vocês até aquele dia. Então, essa assim, a orientação de Paulo era bem diferente dessa que nós temos aí, né? Outra ideia aqui também, gente, fora da igreja não existe salvação. Só que aqui a frase é, fora da igreja católica apostólica romana não existe salvação. Deixa eu só pôr aqui uma coisa. Nós, crentes evangélicos,
Nós somos crentes católicos apostólicos. Como assim, pastor? Somos. Por quê? Porque a palavra católico significa universal. Nós fazemos parte da Igreja Universal? Fazemos. Assim, se você for lá na China, tem igreja lá adorando Jesus, crendo na Bíblia, pode ir lá e adorar. Se você for lá para Antananarivo, capital de Madagascar, tiver crente lá, você faz parte daquela igreja lá. Se você for lá para Tegucigalpa, capital de Honduras, lá você vai poder adorar o Senhor, lá você vai poder servir ao Senhor. Por quê? Porque lá a igreja de Cristo está lá. Então, essa é a Igreja Católica. Somos da Igreja Católica Apostólica? Somos. Por quê? Porque o nosso fundamento está naquilo que os apóstolos escreveram. O que é o Novo Testamento? É o fundamento dos apóstolos. Então, isso é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Essa é a nossa verdadeira igreja. Agora, a Igreja Católica, ela tomou o título de única verdadeira e se tornou o quê? Romana, gente. Até vou falar assim, isso é uma contradição. Se é universal, não pode ser romano, porque romano não é universal, romano é local. É como se alguém dissesse assim, eu sou da Igreja Católica, não, eu sou da igreja que está no mundo inteiro, mas é só de São Paulo. Não tem nenhum sentido. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana não tem fundamento bíblico nenhum, tá? Segundo o catolicismo, ninguém pode ser salvo a não ser que faça parte da chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Isto é contrário ao que encontramos nas páginas do Novo Testamento, onde a salvação não é condicionada a pertencer a qualquer instituição, mas é resultado da fé em Cristo. Pertencer à comunidade cristã é consequência da salvação e não a causa dela. Vou repetir. Pertencer a uma igreja, pertencer a uma comunidade cristã, não é resultado cristão, perdão, vou só afinar aqui de novo, gente. Pertencer à comunidade cristã é consequência da salvação e não causa dela. Eu não vou na igreja para ser salvo, mas porque eu sou um salvo. A salvação sempre foi proclamada como resultado da fé em Cristo e nada mais. Marcos 16:15, o que é? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não tem nada que pertencer à Igreja Católica Apostólica Romana. Senhores, o que eu faço para ser salvo? Pergunta o carcereiro lá em Atos 16:30. Senhores, o que eu faço para ser salvo? E aí veio a resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Então está aqui. Quem pensa que o ecumenismo fomentado pela Igreja Católica quebrou esse dogma, se engana. O Concílio do Vaticano II sustenta a mesma posição, defendendo apenas o diálogo com outras confissões de fé. Novamente, sua infalibilidade não permite que eles voltem atrás. Só para vocês saberem assim, hoje a Igreja Católica tem uma atitude com os protestantes, com os evangélicos, amistosa, bem próxima. Mas ao longo da história não foi isso não, gente. Ela matava mesmo. Você teve a Inquisição, ela perseguiu protestantes. Aqui no Brasil teve protestante morto pela ação da Igreja Católica. Durante muito tempo, a Igreja Católica definiu os protestantes como hereges, filho do diabo, essas coisas todas. Quando chega na década de 70, vai acontecer o chamado Concílio do Vaticano II. A partir dali, a Igreja Católica começa a chamar os protestantes de irmãos separados e buscam aproximação, buscam trazer eles de volta para a Igreja Católica, e sendo que, gente, vou até falar com tristeza no coração, há igrejas luteranas que hoje elas voltaram para o seio da Igreja Católica. Isso é uma coisa muito séria que aconteceu. Então, entendo aí, só que mesmo com tudo isso, a Igreja Católica ela continua se vendo como um instrumento, o único instrumento de salvação para a humanidade. Mas vamos lá. Batismo como salvação. Então, não sei se vocês sabem, dentro do catolicismo, para você não morrer pagão, para você ser salvo, para você eliminar o pecado original, você tem que se batizar. Então, para eles, o batismo, como outros coisas são salvíficos. No sistema romanista, o batismo é um dos 7 sacramentos. Sacramento é uma cerimônia de caráter sagrado. A Bíblia não fala de cerimônias sagradas, mas apresenta... A Bíblia não fala de cerimônias sagradas, mas apresenta aqui duas cerimônias, que é o batismo e a ceia. Mas não é só o número que varia, o sentido do sacramento também é outro. No catolicismo, os
como assim, os sacramentos são meios da graça, ou seja, conferem graça, ou para ser mais exato, salvam e santificam. Então, dentro do catolicismo, gente, o batismo é essencial para a salvação. Você precisa ser batizado para ser salvo. Lembra daquela história assim, que a criança precisa se batizar para não morrer pagã? Então, é mais ou menos isso aí que você tem no catolicismo quando você se batiza. Então, tá aqui, ó. O batismo, inclusive, teria poder para perdoar pecados. Esta é a razão por que as crianças são batizadas ao nascer. Seria uma forma de limpar seu pecado original. Mas tal poder não é a causa da salvação, mas consequência. Os salvos se batizam e não os batizados se salvam. O batismo bíblico pressupõe pelo menos 3 atitudes por parte do batizado. O arrependimento, em Atos 2,38, arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis perdão dos vossos pecados. Fé, Marcos 16,16, quem crer e for batizado será salvo. E arrependimento, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, um batismo que não tenha arrependimento, fé e entendimento, ele não salva. Então, quem salva não é o batismo, quem salva é a fé, quem salva é o arrependimento, quem salva é realmente a aceitação e a aceitação das verdades reveladas por Deus, tá? Vamos continuar aqui. Confissão auricular. Bom, você já deve ter visto em vários filmes aí, ou mesmo se confessou alguma vez na sua vida, mas veja só, a confissão auricular, gente, foi apenas um meio de controle exercido pelo catolicismo sobre a mente dos ignorantes. Isso dava plenos poderes à Igreja Católica, que além de ficar conhecendo o segredo de todos, escravizando as suas consciências, ao mesmo tempo que advogava o poder de perdoar pecados a seu bel prazer, induzindo as chamadas obras de penitências que transformavam o perdão em uma obra meritória. Então, aqui o que acontece? A pessoa não tinha perdão quando ela dobrava o joelho e orava ao Senhor. Não, ela tinha perdão quando ela ia lá, confessava o pecado, recebia orientação para do que ela tinha que fazer, e com essa orientação, essa pessoa obtinha o perdão. Então, assim, eu confessei porque eu olhei de maneira impura, ou eu menti, ou eu fui desonesto, aí a pessoa que ouvia a confissão falava, então vai lá e reza 10 Pai Nosso, 15 Ave Maria, pode estar perdoado. Isso não é bíblico, tá? Isso não é bíblico. Como é que se obtém o perdão dos pecados diante de Deus? Está nas Escrituras. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Isso é bíblico, gente. Agora aqui, ó, só lendo aqui. A passagem de Tiago 5,16 que diz, ela não é justificativa bíblica. Lá diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, assim, mas Tiago 5,16 não é justificativa bíblica, pois se fosse assim, o sacerdote teria que confessar o seu pecado ao que lhe confessou também. O texto apenas faz uma referência à comunhão entre os irmãos que falam de suas falhas uns aos outros, para que os pecados sejam expostos e perdoados mediante o arrependimento. Não é suficiente para provar todo o sistema sacramental que foi criado em volta da confissão auricular. E aí, gente, precisamos terminar aqui falando da missa. Como eu disse para vocês no começo, gente, a missa ela não é igual à ceia, tá? A ceia ela é um memorial, né? A missa não, ela é uma repetição de alguma forma. Há muita sutileza teológica aqui envolvida, tá? Mas, de alguma maneira, a ceia, ela não é só uma memória, não é só uma lembrança. De alguma maneira, ela tem poder, ela tem algum poder para conferir perdão, né? É o que eles chamam, seria o sacrifício incruento, ou seja, o sacrifício sem Cristo, sem sangue, né? Quando o padre ele quebra a hóstia, né? É como se Jesus mesmo estivesse sendo partido neste momento. Então, a missa ela tem o poder de salvar não só os que participam ali do que eles chamam de Eucaristia, como se ela é feita a favor de alguém que está lá no purgatório, essa pessoa no purgatório já recebe também, porque a missa está sendo celebrada no lugar dela.
Então está aqui, ó, a missa não é considerada apenas um culto católico, mas a repetição do sacrifício de Cristo. Segundo eles, cada vez que uma missa é celebrada, o sacrifício de Cristo é repetido de forma incruenta, sem sangue, e por isso ela tem o valor salvífico, o valor de salvar. Diante da palavra de Deus, isso é sem fundamento. Por quê? O sacrifício de Cristo, feito na cruz de uma vez por todas, não precisa ser repetido. Hebreus 9, 28. A doutrina da transubstanciação diz que o pão e o vinho se transformam verdadeiramente no sangue de Cristo, no sangue do corpo de Cristo, enquanto a palavra de Deus diz que a ceia é apenas um memorial. Fazer isso em memória de mim. E o fato de não servir o vinho, alegando que o pão, por ser o corpo, já contém o sangue, é uma imensa tolice. Por que Jesus não pensou nisso e ofereceu o pão e o vinho? Porque a igreja primitiva também não praticou isto. Está claro que nem aqui o catolicismo consegue obedecer a Deus em algo tão simples. E lembrando, gente, quero só chamar aqui a sua atenção, lembrando você que, segundo o catolicismo, o pão se transforma literalmente no corpo de Jesus. E o cálice, o vinho, se transforma literalmente no sangue de Jesus. Gente, não. É memória. Fazer isto em memória de mim. Não existe essa transformação aí. Né? Mas vamos lá. Só para a gente encerrar aqui. Estes são apenas alguns pontos. Se olharmos o edifício como um todo, vamos perceber que ele está mais longe do cristianismo bíblico do que podem demonstrar esses 12 pontos. O mais triste de tudo isso é ver uma organização tão distante de Deus carregando e ostentando o título de cristã. Né? Isso é uma coisa realmente lamentável dentro do catolicismo romano. Então tá aí, quem quiser se inscrever lá no canal, se inscreva, Missão Atenas, lá no YouTube, ok? Tá aqui também quem quiser acessar, inclusive a loja. Então, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.